explicando a lore completa da Raiden Ei na linguagem do Razor. A gente não sabe exatamente como a Ei nasceu. Existem alguns indícios de que ela e a sua irmã gêmea Makoto tenham nascido de um raio divino. A Makoto nasceu da luz emitida e a Ei nasceu da sombra emitida por esse relâmpago. Já nas primeiras menções que a gente tem delas, a gente vê que elas já estavam protegendo o povo de Inazuma de deuses, yokais e outros monstros. A gente sabe também que, ao contrário da Makoto, a Ei era divinamente poderosa e habilidosa. E durante a Guerra dos Arcontes, as duas tiveram muitas batalhas contra vários outros deuses e ganharam a guerra. Depois que todos os deuses foram eliminados ou fugiram, sobrou apenas as gêmeas, a Ei e a Makoto. Porém, a Ei sempre achou que a Makoto fosse uma líder melhor do que ela para liderar o povo de Inazuma. Então ela decidiu se sacrificar para que Makoto pudesse ascender para a Celestia e reivindicar o título de Arconte. Após se tornar Arconte, Makoto montou o Shogunato e começou a governar Inazuma. Depois de algum tempo, Makoto começou a sentir saudade da sua irmã e ela usou o poder que ela tinha recebido da Gnosis e da Autoridade Elétrico para reforjar o corpo de sua irmã. E assim a Ei voltou à vida. A partir daí, ela começou a ser a dublê da Makoto, resolvendo tudo que envolvia combate. Mas para a população de Inazuma, só existia uma Arconte e não duas. Apenas os amigos mais próximos e alguns Arcontes sabiam desse segredo, de que elas eram duas deuses distintas. Enquanto Ei não estava lutando, ela passava a maior parte do tempo com os amigos mais próximos ou treinando artes marciais. Depois de alguns anos, Orobashi, que tinha fugido da Guerra dos Arcontes para a Enkanomiya, retornou para a superfície. Ele também trouxe o povo de Enkanomiya para viver junto com ele. Eles se instalaram na ilha Watatsumi e a Makoto permitiu que eles vivessem lá tranquilamente. Até que um dia, por pressões da população, Orobashi resolveu invadir as terras da ilha Yashiori em busca de recursos e terras férteis, mas a forma como isso foi feita não foi muito bem vista pelo Shogunato e nem pela Makoto, que foram proteger as suas terras e isso iniciou uma guerra. Durante essa guerra, o general do exército de Watatsumi eliminou um dos melhores amigos de Ei, o Sasayuri, montado em cima do Orobashi. Ver seu amigo morrer na sua frente causou um trauma muito grande para Ei, e quando ela desencadeou o Musou no Hitotashi no assassino de Sasayuri, ela partiu a ilha em duas, acabando com a vida do general e também do Orobashi. Após a morte do Orobashi, a ilha Watatsumi se rendeu imediatamente e enviou os emissários para fazer o acordo para viverem sem conflitos. Com o passar do tempo, Inazuma voltou àquela paz de sempre, até que, cerca de 1000 anos atrás, Kapatsiri estava aterrorizando o povo da ilha Seirai depois de destruir a população inteira da ilha Tsurumi, a ilha que só tem fantasma e aquela névoa que a gente já conhece. O Kapatsiri, ele estava furioso porque o seu melhor amigo, Ru, tinha sido sacrificado pela população, e a escolhida para lidar com Kapatsiri, que já estava enlouquecido, foi a Ei. Porém, ela não tinha outra escolha a não ser acabar com ele ali mesmo, e o ódio dele era tão grande que a Ei teve que criar um selo para que a população da ilha Seirai conseguisse viver lá normalmente. Após o incidente, Inazuma teve mais um momento de paz. Suas melhores amigas Saigu e Chiyo ainda estavam vivas. Cerca de 500 anos atrás, nasce a Yae Miko. Pouco tempo depois do nascimento da Yae, ocorre o famoso cataclisma. Os sábios de Canerian fizeram besteira e liberaram o abismo em Teyvat. Após isso, vários monstros do abismo foram libertos e alguns deles foram atacar Inazuma, e a Yae, junto com o exército do Shogunato, foi defender Inazuma. Infelizmente, esses monstros infectavam todo mundo que tentava lutar contra ele. Durante essa batalha, uma das melhores amigas de Ei foi engolida por uma besta do abismo, mas ela era bem forte, conseguiu eliminar o monstro de dentro para fora. Porém, ela foi infectada. Após essa batalha, a Chiyo enlouqueceu e atacou a Ei. A Ei se defendeu por reflexo, cortou um chifre da Chiyo e ela viu que não iria ganhar e fugiu. Ao mesmo tempo que o exército do abismo está invadindo Inazuma, a Makoto vai para Canerian com os outros arcontes. A Ei ficou preocupada porque a Makoto era fraca e ela tinha ido para o epicentro do cataclisma e o local mais perigoso de Teyvat no momento. Ao mesmo tempo, Inazuma estava sendo atacada e ela tinha acabado de perder a Chiyo. A Saigu também estava preocupada com a Makoto e fala pra Ei ir atrás dela, e promete que irá proteger Inazuma enquanto ela tá fora. A Ei sai, vai atrás da Makoto, e Saigu fica protegendo Inazuma dos monstros que ainda estavam vindo. Ei chegou em Canerian, mas a Makoto já estava quase morta. A Ei herda a espada da Makoto, e nesse momento ela se torna a nova Arconte de Inazuma. Quando a Ei retorna para casa após perder sua irmã, ela se depara com a Saigu morta após ser consumida pelo abismo tentando proteger Inazuma. Nesse momento, a Ei tá bem abalada, gente. Ela define que a eternidade deve ser implementada para proteger Inazuma, mantendo-se fiel aos princípios celestiais aos quais Canerian desprezava. E assim, ela iria garantir que nada daquele tipo de desastre pudesse acontecer em Inazuma. E foi aí que nasceu a eternidade da Ei. Sabendo que o corpo e sua mente estavam sujeitos à erosão, Ei não conseguia lidar com o fato de que a morte dela significaria que as memórias de seus amigos e familiares morreriam novamente com ela. Então ela decide criar um corpo artificial para que sua consciência habitasse dentro dela e ficasse imune à erosão.
ela criou um protótipo. Vocês conhecem como Scaramouche. Ele iria servir para guardar a Gnosis, mas ele chorou após ser criado e o libertou para que ele vivesse em Inazuma. Passado algum tempo, ela criou a marionete Raiden Shogun. Ela também decidiu que a Gnosis era muito imprevisível para colocar dentro de uma marionete, então deixou a dela com a Yae Miko para que ela mantivesse a Gnosis em segurança. Ei programou a Raiden Shogun para proteger Inazuma e se isolou no plano da Altimia. Cerca de um ano atrás, os Fatui se infiltram no Shogunato. São aqueles 3 clãs que votam nas leis de Inazuma. O Shogunato aprovou 2 decretos. O decreto de caça-visão, se tornou proibido ter uma visão, e o decreto de Sakoku, que fechou Inazuma. E nesse mesmo momento, as visões Electros pararam de aparecer. Já na missão de Orconte, a gente passa o tempo inteiro tentando falar com a Raiden para avisar para ela que o decreto de caça-visão estava fazendo mal para o seu povo, até que certo momento a gente consegue falar com ela e convence ela a abolir esse decreto por causa disso. E por fim, com a morte da Signora, a força dos Fatui caiu em desordem em Inazuma e isso diminuiu muito o controle que eles têm sobre a região. Já na segunda missão lendária da Raiden, após as mudanças de opinião da Ei, a marionete encarou a Ei como inimiga da eternidade. Sabendo disso, ela levou a marionete para o reino da consciência da Makoto para lutar e provar que seus novos pontos de vista não estavam sendo afetados pela erosão. E foi aí que ela lutou por 500 anos contra o seu ideal antigo. Após a Ei liberar todo o poder da espada da Makoto e derrotar a marionete, a consciência da Makoto apareceu e entregou a Ei a semente da Sakura Sagrada. Ao plantar a semente com a ajuda da Makoto, que tem poderes sobre o tempo, ela fez com que a árvore fosse plantada no passado, antes mesmo do cataclisma começar. A árvore tinha a função de proteger Inazuma contra o poder do abismo. No final da missão, a gente vê que a marionete decide trabalhar voluntariamente com a Ei, e a Ei decide abrir as fronteiras de Inazuma mais uma vez, assumindo a visão da Makoto da eternidade, em apreciar os bons momentos e a evolução da população.